Fala galera, beleza? Aqui é o William, aqui da Zayo Marcenaria. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente monta uma gaveta, beleza? Praticamente do zero, né? Sem ser o corte, mas a montagem pelo menos. Bom, para montar uma gaveta a gente precisa de algumas peças. A gente precisa de duas laterais, duas contrafrentes e uma frente. Tá? A gente gosta de usar contrafrente, que eu vou mostrar o que é, porque na minha opinião traz um pouco mais de segurança para a gaveta e também é mais fácil a montagem, beleza? A gaveta vira quase que um armário ali, tá bom? Isso dá para você fazer caso você queira, sei lá, reformar uma gaveta do seu guarda-roupa ou esteja com uma dúvida de como fazer uma gaveta para um móvel. Isso aqui dá para aplicar em praticamente tudo, beleza? E em outro vídeo eu vou mostrar como é que a gente coloca corrediça em gaveteiro. Bom, vamos lá. Então, eu vou montar a gaveta com um MDF de 15, tá? E de 6 profundo. Essa gaveta ela já está pré-montada, já está feita as furações, então vai ser um pouco mais fácil, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a furação, beleza? Então, ó, eu estou aqui com a lateral. Nas laterais dá para você fazer de alguns tipos diferentes, tá? A gente gosta de fazer canal, que é isso aqui, ó. Tipo, é um rasgo no meio da peça, né? Tipo, entre um topo e outro. Não é no final, ok? Então é um rasgo no meio, como se fosse um canal de um rio. É um canal, só que feito numa madeira. A gente gosta de trabalhar assim para colocar o fundo. A outra opção é fazer rebaixo, que é assim, tá? O rebaixo ele é tirado um pedaço da madeira inteiro para que possa colocar, né? Tipo o fundo aqui. Ele é feito na extremidade da madeira. Então é literalmente feito, ela é rebaixada para vir uma peça por cima dela, ok? E tem a opção de não fazer nada, né? Tem alguns profissionais que não fazem nada, simplesmente colocam o fundo por cima da lateral. E acho que você já deve ter visto. E aí fica aparecendo assim o fundo na lateral. Alguns profissionais fitam, né, o fundo, mas fica aparecendo a emenda aqui. Eu não sou fã, né? A gente não gosta de que fica aparecendo nem emenda, nem parafuso. E esse tipo de montagem que a gente faz não fica aparecendo nenhum parafuso na gaveta, nas laterais ou na frente e por aí vai. Bom, enfim. As laterais das contrafrentes são de 15 milímetros e o fundo é de 6. Aí se você quiser pedir para alguém cortar, peça para a pessoa fazer um canal para 6 milímetros, tá? Ou um rebaixo, lembrando, para 6 milímetros também. Então vamos lá. Eu utilizo uma ferramenta chamada ajudante. Bom, esse cara aqui é o nosso ajudante, tá? É um aviãozinho, por assim dizer, que tem um esquadro perfeito, ele não fecha e também não fica aberto. E isso aqui é extremamente útil porque montar uma gaveta sozinho é complicado, para equilibrar tudo, conseguir furar ao mesmo tempo e tal. Beleza? Então vamos lá. Ó, essa aqui é a contrafrente, aqui não tem o canal. E essa aqui que tem o canal é sempre a lateral. A lateral ela sobrepõe a contrafrente e a traseira, tá? Justamente também para não ficar aparecendo parafuso ou algum topo cru. Para fazer a montagem, as ferramentas que você vai precisar de pelo menos uma parafusadeira, um bico Phillips para parafusadeira. Não precisa ser exatamente esse, mas tem que ser um bico Phillips, ou uma chavinha Phillips. E eu recomendo que se use uma broca para fazer a furação, tá? Essa aqui é uma broca 3 milímetros, mas a broca é 3 milímetros porque a gente vai furar com um parafuso de 4 milímetros. A broca ela serve para que a madeira ela não rache. Então você prepara a madeira para receber o parafuso. Então, o parafuso ele tem 45 milímetros, né, por 4 de largura. E a broca a gente deixa quase que na altura do parafuso, para que ela perfure o tanto que o parafuso também vai perfurar. E aí assim não racha a madeira, porque o MDF ele racha com uma certa facilidade. Então qualquer parafuso força MDF, tanto de 16 quanto de 60. Então furar com a broca antes, para fazer a furação, ela previne que você estrague, que você não estrague no caso, a peça que vai receber o parafuso, tá?
Então, broquinha de escariar, ela tem uma outra broca no final dela. Então a gente chega aqui, broquinha de escariar. Para colocar a corrediça, a gente já faz a marcação. Então, por exemplo, essa gaveta aqui, ela tem uma lateral de 12 centímetros. A gente risca o meio da gaveta. Então a gente risca 6 centímetros do fundo até o meio, sempre do fundo, tenta não pegar do topo, porque vai dar diferença na hora de colocar a corrediça no móvel. Então sempre fazer a marcação do meio da gaveta, e aí aonde a gente faz a marcação para a corrediça, que é no meio, a gente já faz o furo para colocar o parafuso que vai pegar a lateral na contrafrente. Por que isso? Porque no final só vai ficar aparecendo a corrediça e não vai ficar aparecendo o parafuso que montou a gaveta. E é um acabamento muito melhor, né, quando não aparece o parafuso. Então pegar a broquinha de escariar, vai colocando, tirando e colocando a broquinha para ele tirar o pó, e escareia um pouco, o suficiente para entrar a cabeça do parafuso. Feito isso, pega um parafuso da sua escolha. A gente gosta de utilizar o de 45, que é bem resistente. E coloca o parafuso na moralzinha. Tem uma função aqui chamada torque que você coloca, e aí ela limita o tanto de... qual é o limite, né? Do quanto que o parafuso ele afunda, para que o parafuso ele não vare do outro lado da peça. E aí ele faz esse barulho. É uma parafusadeira excelente, Makita patrocina nós. Bom, coloquei aqui a traseira, agora eu vou partir para a contrafrente. Aí você já pode se livrar do seu amiguinho ajudante ou utilizar ele aqui também, mas aqui já está de boa. Eu gosto de facear, na verdade quando é feito o canal, é interessante que você faceie o topo da contrafrente com o final do canal, ok? Porque aí consegue receber o fundo tranquilamente. É importante a gente sempre limpar os topinhos para que não fique mais larga a gaveta, porque isso pode dar diferença na hora de colocar a gaveta no móvel, porque a corrediça ela tem um máximo, né, de espaço, então a gaveta é o vão menos 26, aí é o tamanho da gaveta. E aí se tiver 1 milímetro de cada lado, aí já vai para 24, né, então pode começar a ficar endurecido na hora de colocar a gaveta. Beleza, montei a gaveta. E, gente, a gaveta, ela é um mini armário. A gente costuma falar que quem monta a gaveta monta qualquer outro armário, porque ela é literalmente um armário, tá vendo? É um quadrado, e vai um fundo, e vai esquadro. Então, a gaveta é o princípio de qualquer montagem de móvel. Eu já vi pessoas chegarem na marcenaria e não conseguir falar que é marcenaria e não conseguir montar uma gaveta, então não faz muito sentido, né? Bom, montamos a gaveta, ok? Tudo bonitinho. Aí a gente vai partir pro fundo agora. E olha só como é que fica leve colocar o fundo, né? A gente faz o rebaixo com 6,5 mm, 7, para que tenha essa folga, e uma altura de 11 mm. E aí eu faço o fundo com o tamanho da contrafrente mais 10. A gente vai colocar a fórmula aí a báscara da gaveta, para ficar mais fácil. Aí na hora de montar o fundo, de instalar o fundo na verdade, eu troco de broca. A gente utiliza a broca de 20 para 25 mm. Mas como a gente produz bastante, então a gente tem uma broca para colocar o parafuso 45 e uma outra broca para colocar o parafuso 25. Por que eu não coloco o parafuso 45 no fundo?
porque na minha opinião não tem necessidade, a não ser que seja uma gaveta muito grande, né? Um gavetão. Mas até então, como é uma gaveta pequena, eu não coloco 16 também, porque 16 eu acho que é muito fraco para isso, né? Para essa finalidade. Mas o de 25 já dá uma sustentação, tanto em armário quanto em gaveta. Tá? O parafuso 25 é esse cara aqui, ó. Ele tem 40 milímetros, quer dizer, ele tem 4 milímetros de largura por 25 de altura, beleza? Então, o primeiro passo também já está pré-furado, mas o primeiro passo é a gente fazer um furo. Uma gaveta desse tamanho, eu gosto de colocar tipo 3 dedos, né, de cada lado ou 4, e aí eu faço um furo e depois o outro. 4 furos é mais que suficiente, porque a contrafrente ela vai ser parafusada e a lateral ela não escapa porque tem um canal. Bom, então, colocar o fundo. O primeiro passo é a gente fazer o primeiro furo, só um furo, não é 2. Dá para fazer 2, mas eu prefiro fazer só um, ok? Então a gente vai lá com a broquinha reduzida, né? Ou só uma parte da broca, se só tiver uma broca, fura com só um pouquinho, não precisa passar a broca inteira. Mesmo processo, fura, escaria um pouquinho só para a cabeça do parafuso ficar para dentro do fundo, mas não muito porque o fundo é de 6. Coloca o torque da máquina, caso você não tenha o jeito ainda, no 4, e aí ele vai meio que travar automaticamente. Aí aqui é que está o segredo da coisa. No outro vídeo a gente explicou o que é esquadro, o que é nível. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês verem. Todo armário, ele precisa de esquadro. Todo armário precisa de esquadro, toda gaveta precisa de esquadro. Porque senão, você vai colocar a gaveta no móvel e a gaveta vai ficar torcida. E aí, às vezes, não é a parede, o móvel está no nível, está tudo no nível, está no prumo, mas a gaveta está torcida, porque está fora do esquadro, ok? A gente gosta de trabalhar com o que a gente chama que o mundo da marcenaria chama de nível, esquadro em X, tá? O que é o esquadro em X? Eu pego, meço na diagonal, então, por exemplo, aqui está com 55,8 e eu vou medir na outra extremidade, na diagonal também. Aqui está com 55,5. É interessante que os dois estejam com a mesma medida. Por exemplo, aqui está com 55,8 e se aqui está maior, se essa linha aqui está maior, eu vou apertar ela porque assim eu diminuo. Correto? Aí eu seguro o fundo no que eu apertei, faço outra furação, pego um parafuso, no torque 4 ele trava. Aí eu venho aqui e meço de novo. 55,7 e 55,6 e meio. Não dá para ficar melhor que isso, né? É a famosa frase: se melhorar, estraga. Eita. Beleza. Bom, tá montada a gaveta com o fundo no esquadro, tudo certinho. Aí, como a gente tem a contrafrente, a gente pega a mesma broca que a gente montou, que a gente instalou o fundo, e vara ela aqui na contrafrente, tá vendo? Na mesma regrinha que eu gosto de usar para o fundo, de 3 dedos aqui, ó, é mais que o suficiente. Eu não gosto de fazer muito para lateral, porque fica ruim de colocar a máquina, né? Tipo, o mandril da máquina fica batendo aqui. E nem muito pro meio, porque senão aqui fica meio solto às vezes. Então, numa gaveta desse porte, 3 furos é ok. Só que uma gaveta de guarda-roupa, por exemplo, a gente vai colocar o último na obra, né? E aí, por enquanto, 2 furos só pra gente levar mesmo. Aí, como a gente já faz uma marcação exata,
calcula a corrediça para ficar tudo certinho, ao invés de regular na frente. Aqui a gente só deixa a frente na mesma linha da lateral, ok? E, bom, vou passar uma outra fórmula aqui. Eu pego aqui o tamanho da lateral, que é 42,5, e subtraio 38,8 da gaveta. E aí, como eu sou muito inteligente, eu faço de cabeça 37. 37 dividido para 2 dá 18,5, certo? 18,5 milímetros, ok? Então eu venho aqui na gaveta, risco 18,5 se conseguir, pego o meu esquadro, e risco. Faço isso dos dois lados. Ah, Will, não tenho esquadro. O que eu faço? Eu risco 18 em um lado, 18 no outro. Pego uma superfície reta, alguma coisa reta. Coloco os dois riscos paralelos e risco, de fora a fora. Ou para quem é mais exigente, a gente gosta de usar o paquímetro, é mais rápido também. Beleza, então eu defino qual é o lado de baixo da frente, ok? A gente faz uma setinha para baixo, e aí eu coloco a gaveta aqui. Importante dar uma limpadinha também na frente. Coloco a gaveta aqui, em cima dos riscos que eu fiz, centralizado a gaveta para ficar o mesmo tanto de cada lado. E aqui atrás, embaixo no caso, faceado a lateral da gaveta com a frente, tá? Faço a furação com a broca de 25, por que de 25 também? Porque a contrafrente tem 15 milímetros e a frente também tem 15 milímetros. Somando isso dá 30 milímetros. Se eu usar um parafuso de 35 vai varar, de 45 não preciso nem falar, né? O de 16 ele não chega porque ele só tem 16 milímetros. Até dá para fazer, mas tem que escariar muito. Então a gente utiliza o de 25, que é o mesmo do fundo, que ele é bem resistente, e aí ele vara o de 15 e ainda pega 10 milímetros da frente, gerando uma junção muito boa, tá? Cuidado para não varar na hora de furar, por isso que a broca tem que estar pequena. Vem aqui, furo, escareio. 2 parafusinhos de 25. Importante aumentar o torque nessa hora. Cá estamos com a nossa gaveta com frente e fundo zerada, galera. Muito simples, muito simples. E por último, a gente não vai mostrar a instalação hoje, né? Mas é só para vocês verem como é que ela fica finalizada e o acabamento também. A gente gosta de utilizar corrediça telescópica larga, a não ser que a superfície seja, a não ser que a peça seja muito leve, aí a gente utiliza light. Mas geralmente, 95% das vezes a gente gosta de utilizar a larga, porque ela aguenta bastante peso. Parafusinho 16, 4x16 ou 3,5x16. Nesse caso a gente não precisa furar, porque o parafuso ele vai pegar no revestimento do MDF. Então ele não vai rachar o MDF, então não precisa fazer a pré-furação, tá bom? E ele também não vai varar muito, é um parafuso pequeno. Aí, lembra que a gente fez um risco aqui com 6 centímetros? A gente vem aqui, encosta a corrediça na frente, vai no meio desses 6 centímetros e coloca o parafuso. E é isso, tá aqui a nossa gaveta com corrediça. Na hora que estiver colocado no móvel, a outra corrediça ela vai estar aqui, ó. Então não vai dar para aparecer nem esse parafuso, nem o parafuso que foi colocado aqui na contrafrente.
não aparece praticamente parafuso nenhum, só do lado de dentro, que é o parafuso da contrafrente, tá? Uma dica muito boa é que você coloque o parafuso nos furos que tem a regulagem. Então, por exemplo, o primeiro furo é um furo único, muito pequeno. O segundo furo geralmente tem regulagem de altura, né? E o terceiro ele tem uma regulagem para frente e para trás. Então, eu gosto de colocar a corrediça no segundo furo, que aí, caso a frente fique um pouco torta, né, fica um pouco caidinho, aí a gente consegue subir por aqui mesmo, não precisando tirar da contrafrente para depois colocar de novo, porque se pega o mesmo furo, ele não muda. Ok? E é isso, galera. Deixa um like aí se vocês gostaram. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Se você montar uma gaveta e quiser comentar aqui pra gente, por favor, faça isso. Vai ser um prazer saber que eu ajudei algum de vocês. Tá bom? Abraço.